Repita comigo, ninguém desiste daquilo que é fácil. Diga, ninguém desiste quando outras propostas não queimam no seu coração. Ninguém vai desistir por algo que está muito bom. Então é que vai chegar um momento que não vai ser fácil. É por isso que nós temos uma aliança. Vamos ser um grande líder, um grande pastor de jovens, um chamado apostólico, e mestre em sua vida. E nós queremos orar pela vida desse grande homem de Deus. E é uma honra ter essa pessoa aqui do meu lado. Estenda a sua mão aqui para o Ronas, para as ofertas, para os dízimos e primícias. Senhor Deus, nós consagramos os dízimos, ofertas e primícias da tua casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nesse ano de 2020, abrir portas de emprego, liberar promoções, liberar, Pai, para os comerciantes, para os empresários, Senhor, vida espiritual na vida financeira, mente de Cristo para empreender, para poder fazer algo sobrenatural nessa cidade. Pai, que o ano de 2020 possa marcar a sua vida e a sua família. E aqui nós oramos, Senhor, pelo Romers. Pai, libera unção na vida desse grande pastor, desse grande homem de Deus. Que a tua graça, o teu favor e o teu cuidado, Senhor, venha sobre ele. Que a tua unção se estabeleça em sua vida. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor possa falar ao nosso coração e que nesse último culto do ano de 2019 nós possamos receber uma palavra direta do trono e todos dizemos... Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Boa noite, comunidade Somos Um. Boa noite. Boa noite, família Somos Um. Boa noite. Dá um abraço no teu irmão do seu lado, dá a paz do Senhor para ele, amém? Pode sentar no seu lugar. Desejo para ele aí um ótimo final de ano e que possamos hoje nos alegrar muito, amém? Precisando de ajuda aqui. Ô Vinícius, cadê aquela mesa lá, Vinícius? Cadê o Vinícius? Ajuda, Vinícius. Ajuda aqui o Romerson aqui. Galera, quem é que tem fome e sede de Deus? Não, mas quem é que tem fome e sede de Deus aqui? Eu queria que você explicasse para a pessoa do seu lado o que é fome e sede de Deus. Explica para ela aí, tem 30 segundinhos para você explicar para ela. Explica para ela aí. Todo mundo conseguiu explicar aí? O pessoal entendeu agora? Amém. Queria duas pessoas para me ajudar aqui a fazer uma ilustração. O Eliabe, que é uma alma generosa. E chamar aqui o Dedé. Cadê o Andrezinho? Vai vir me ajudar aqui. Fica aqui na minha frente aqui. E aí, alma generosa? Explica para eles aqui o que é alma generosa. Explica aí. É porque tem uma passagem em Provérbios que fala que a alma generosa engorda. E é por isso que ele me chamou aqui. Então nós temos aqui a alma generosa. Vem cá, Dedé. Tá precisando ser mais generoso, Dedé. Aqui tem um Dedézão aqui, ó. Vem. Ó, vem aqui na frente aqueles dois aqui. Vai lá, mais a ponta lá. Isso, todo mundo vê. Olhando para esses dois irmãos aqui. Qual deles, que aparentemente tem mais fome e sede de Deus aqui, precisa ser mais alimentado? Quem, gente? O Andrezinho, não é? Nós, seres humanos, olhamos para a aparência. Mas, de repente, o Dedé bateu um pratão de pedreiro antes de sair de casa. Não foi não, Dedé? Botou aquele arroz e feijão, farofa, misturou tudo, misturou a massa e mandou para dentro. E às vezes aqui o Eliabe, que é mais generoso e tal, saiu de casa em cima da hora, jovem, né? Deixou pode em cima da hora, saiu de casa em cima da hora, veio pro estado do louvor, não comeu nada. E tá cheio de fome. Deu para entender aqui? Às vezes, aos nossos olhos, julgamos pela aparência. E Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê de forma diferente. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles aqui.
Muito obrigado aqui pela ilustração. Gente, o pessoal está gostando do culto? O culto é legal? Tá uma benção? Então vamos ficar até meia-noite hoje, então? Vamos ficar então até 11h30, então? Amém, pessoal. Então, beleza, então, pastor. Então, hoje até 11h30 aí, o culto vai bombar. Amém? Então, hoje, praticamente, é o último culto do ano, não é verdade? Nós já passamos aí por 12 meses, por 52 semanas, por praticamente 365 dias. E é natural a gente chegar nessa época do ano e parar. Cara, o que eu fiz na minha vida? Quantas coisas aconteceram esse ano? Quantas conquistas, realizações, sonhos eu, de fato, obtive esse ano? Às vezes, no ano passado, você fez muitas promessas e lançou muitos desafios para você conquistar durante o ano. E às vezes, nós pedimos tantas coisas e muitas dessas coisas se realizaram. E a gente nem lembrou que pediu na virada do ano. E por isso a gente acabou esquecendo de agradecer a Deus, não é verdade? E esse ano agora recebemos aqui o nosso 2020 ali, a visão perfeita para a gente preencher. E vamos colocar coisas que acabamos não realizando esse ano. De repente esse ano você botou, não, vou emagrecer, vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou ler a Bíblia assim, fazer assado, e acabou, passou o tempo, você não se organizou de uma forma coerente e não conseguiu cumprir e acabou deixando para o ano que vem. Mas é necessário avaliar o que foi que aconteceu para que você não conseguisse executar. Amém? Então hoje é um culto, uma pregação de muita reflexão. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 5, no verso 6. Que ele fala justamente sobre isso, sobre fome e sede. E olha que a palavra fala sobre isso. Mateus 5, verso 6, fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se você hoje se apresentar diante de Deus com muita fome, muita sede dele, você será saciado. Quanto mais fome, quanto mais sede você tem de Deus, mais você vai receber dele, amém? E em Lucas 6, 21 também fala sobre esse assunto. Que fala assim, ó. Lucas 6, verso 21 fala: bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Devemos apresentar diante de Deus com muita fome e muita sede. Com muita paixão por Ele, por estar na presença dEle. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Eu estava falando que Deus vê de uma forma diferente. E o versículo que exemplifica isso está em 1 Samuel 16, verso 7. 1 Samuel 16, 7, ele fala sobre isso. Quem é o corajoso que pode abrir para mim ler rapidamente aí? Ó, está aqui já. 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E coração fala do nosso interior. Deus vê o nosso interior. Muitas vezes uma pessoa que ela está em paz com Deus, ela tem muita fome, muita sede de Deus, ela pode passar pelas maiores dificuldades, pelos maiores problemas, mas ela sempre vai estar com um sorriso no rosto. De repente ela pode estar comendo arroz e feijão, mas ela vai estar lá alegre, vai estar vibrando. E de repente tem outras pessoas com condição financeira muito boa, mas sempre está cabisbaixo, sempre está ali, ó, arrastando corrente, digamos assim. E a diferença toda é o que é o interior. O Senhor sonda o coração, ou seja, o nosso interior, ele vê o que ninguém vê. Ele vê algo que está em oculto, ele vê algo que está em secreto. E esse secreto dá todo o suporte para o nosso ser. Amém? Em João 4, 23, fala também de algo que Deus procura. E o que Ele procura não é algo que está no nosso exterior, não está na nossa aparência, mas é algo que está em oculto, algo que está no secreto. Em João 4, 23 fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Se Deus está procurando é porque nem todos são assim. Isso é uma grande verdade.
Porque nem todos nós adoram em espírito e em verdade. Quando nós sentamos no nosso sofá, pegamos o controle, colocamos no YouTube ou no Netflix, a gente procura algo que vale a pena assistir. A gente procura algo que vale a pena gastar o nosso tempo. Isso não é verdade? Da mesma forma é Deus. Ele vai procurando aqui, ó, vai passando aqui, ó, cada canal, cada setinha aqui, ó, cada vídeo, ele vai querendo ver aqui, opa, esse aqui está me agradando. Esse aqui está me adorando. E em espírito e em verdade, porque o interior dele queima por mim, o interior dele está cheio de fome e cheio de sede por mim, então eu vou saciá-lo, eu vou satisfazê-lo. O problema nunca esteve em Deus, e sim na nossa fome e na nossa sede. Eu quero te desafiar, meu irmão, a aumentar a sua fome e a sua sede por Deus. Eu quero desafiar você a refletir por todo o ano que passou aqui, por quantas coisas você viveu, e por quantas coisas você não conquistou porque você não estava com fome e sede naquele momento. Às vezes Deus permitiu que coisas acontecessem na sua vida para que você se prostrasse e adorasse e buscasse de todo o seu interior. Deus quer uma oração sincera. Deus, Ele quer princípios. E um dos princípios que Deus nos ensina está em Mateus 6,6. Algo que é muito falado, mas uma coisa que eu sempre falo, o pastor sempre comenta aqui, que o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito e repetido. E em Mateus 6,6 fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Aqui Jesus ensina um princípio para nós. Um princípio que todos nós devemos fazer. De ir para o nosso quarto, fechar nossa porta e buscar a Deus em secreto. Buscar ali só você e Ele, estar diante dEle, ministrando ali diante do nosso Deus, exercendo o nosso sacerdócio. Deus, Ele deseja uma nação de sacerdotes. E o nosso sacerdócio deve ser cumprido no nosso secreto, no nosso quarto, com a porta fechada, clamando, buscando, muitas vezes chorando. E isso move tudo, porque isso começa a ser a nossa base, o nosso alicerce. E eu queria perguntar aqui, quem aqui quer ter uma vida tranquila? Levanta a mão. Eu quero uma vida tranquila. Eu quero ter um emprego tranquilo, que eu não vou ser mandado embora. Eu quero ter uma mulher que não vai me largar. Eu quero tudo tranquilo. Todos nós desejamos uma vida tranquila. E Jesus fala sobre isso. Jesus em Mateus e também em Lucas, ele conta uma parábola. E nessa parábola, ele fala sobre uma pessoa que construiu a casa. Lá em Mateus ele fala sobre a rocha. E a outra construiu na areia. E quando veio ali a tempestade, o vendaval, aconteceu o quê? Aquele que estava sobre a rocha ficou tranquilo. E aquele que construiu sobre a areia, aconteceu o quê? Desabou, destruiu tudo. Quer ter uma vida tranquila, meu irmão? Edifique sua casa na rocha. Busque o verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo. E eu quero trazer a palavra em cima justamente dessa passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 6, no verso 46. Mateus 6, 46. É a mesma parábola que nós citamos agora, que fala em Mateus, aqui está em Lucas. Mateus 6, 46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No entanto, em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Amém? Quero comentar aqui versículo por versículo, e o primeiro fala assim:
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Chamar Jesus de Senhor, o Senhor na palavra grego significa Kyrios, a palavra Kyrios. O significado da palavra Kyrios é mestre, a quem se deve seguir com lealdade absoluta. Então, Senhor, em grego, é a palavra Kyrios, que significa mestre, a quem se deve seguir com lealdade absoluta. Ou seja, seguir com fervor, ser leal de forma absoluta, completa. E Jesus falou sobre isso. Como vocês podem falar Senhor, Senhor, como vocês podem me chamar de Kyrios, mas não fazem o que eu digo? Isso é algo contraditório. Como pode nós chamarmos a Jesus de Senhor e não obedecermos aquilo que Ele nos ensina? E não obedecer os seus princípios? E não obedecer a sua palavra? Nem sequer dedicarmos tempo com Ele? Isso é um absurdo. Isso é algo contraditório. Vocês estão felizes aí? Muitas palavras falam sobre isso. Em Mateus 7, 21, fala assim. Mateus capítulo 7, verso 21 fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos... Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que está na igreja chamando Jesus de Senhor não vai entrar. Porque para entrar é necessário ouvir e obedecer. Senão não tem como. Lá em Tiago 1,22 também fala sobre isso. Eu quero dizer que nós temos tudo, gente. Eu fiz uma pesquisa ali na internet sobre quantos cristãos, quantos crentes, quantos evangélicos tem no Brasil. Aí apareceu aquela pesquisa que fala o seguinte, que no ano de 2010, o IBGE fez essa pesquisa e viu que nós éramos 22,2% da população do Brasil. Então, em 2010, a população evangélica representava cerca de 22,2% de toda a população do Brasil. E isso dá em torno de 42,3 milhões de evangélicos. Falei, meu Deus, é muito evangélico, não é? É ou não é, gente? É muita gente. E por que o nosso país não está transformado? E por que passamos por tantas crises, por tantas dificuldades? Porque apenas chamamos o Senhor da boca para fora e não praticamos, não obedecemos. Porque apenas botamos uma máscara de crente no domingo à noite, no dia da célula, e depois vivemos de forma deixar Deus de lado, botar outros princípios, outras coisas em primeiro lugar, e não a Deus. Porque, irmãos, se fizermos isso, se ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos, nós vamos começar a deixar Jesus nos transformar, a Jesus a nos mudar, a mudar-nos totalmente, a começar pela nossa mentalidade, e depois o que? Com as nossas atitudes. Porque a palavra de Deus fala que de nós irá o que? Fluir rio de águas vivas. Se esse rio vai fluir, ele vai começar a sair de você, ele vai começar a transformar você, ele vai começar a transformar ali a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e vai começar a contagiar toda a cidade de Lorena, todo o Vale do Paraíba, e vai começar a contagiar o estado de São Paulo, o Brasil, o mundo. É a partir de você, meu irmão. É a partir de você. Você tem tudo em suas mãos. Comece agora a mudar a nossa mentalidade. Você pode sim, você consegue sim. Em Tiago 1,22 fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se você não praticar a palavra,
Você não está enganando a Deus, você não está enganando o pastor, você não está enganando o seu líder de célula, você está enganando a si mesmo. Pare de se enganar, meu irmão. Prepara aí já o próximo versículo, 2 Crônicas 7,14. Não se engane. Cutuca o irmão aí, ó. Para de se enganar, cara. O que te impede de praticar o que você está ouvindo? O que te impede de praticar a palavra? O que te impede? É o seu mau desejo? É o seu pecado? Isso já foi vencido há 2.000 anos atrás. Nada pode te impedir. Porque quando você está diante de Deus, diante de Jesus, o que pode te impedir? Nada, meu irmão. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tem algum crente aí? Se manifesta então! É um momento de atitude, é um momento de decisão, é um momento de reflexão e arrependimento, irmão. É isso que Deus quer mostrar para nós hoje. Cara, onde foi que eu caí? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Onde foi que eu abandonei os princípios de Deus? Feche seus olhos e faça essa oração a Deus. Deus, onde foi que eu caí? Onde foi que eu tropecei? Onde foi que eu me afastei de Ti? Comece a falar com Deus agora. Meus irmãos, essa é a hora de termos uma mudança definitiva em nossas vidas. Hoje não é mais um simples culto, não. Mas é o momento de você transformar a sua vida. É o momento de você definir todo o resto da sua vida. É o momento de você definir agora como será o seu 2020. Um 2020 cumprindo os princípios da palavra. Um 2020 diante de Deus. Um 2020 mais perto de Jesus. Um 2020 exercendo o seu sacerdócio. Fale com Deus agora onde foi que você errou. Onde foi que você caiu. Comece agora, fale com Ele. Dos céus eu ouvirei. Eu curarei a sua terra. Porque vai começar a fluir um rio de água viva dentro de você. E por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Por onde esse rio passar, vai trazer vida e vida em abundância. Aleluia a Deus. Gente, esse foi apenas o primeiro versículo, tá? Hoje é até 11h30, né? Então tá tranquilo. Mas tem os outros versículos aqui ainda, vamos lá. O próximo versículo fala assim: eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse versículo eu quero separar em 3 partes. Primeiro, vem a mim. Segundo, ouve as minhas palavras. E terceiro, pratica. Então a primeira coisa é você sair da inércia. É você sair do estado de estar parado e começar a se mover em direção a Jesus. É ir até Jesus, aquele que vem a mim. Jesus fala, aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. A palavra de Deus fala em Tiago que aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Então a primeira atitude, meus irmãos, é dar um passo à frente. É dar um passo à frente nessa caminhada com Jesus. É sair da inércia. É sair do ponto que você parou ali. De repente, entre nós aqui, eu sou líder de célula, eu sou um Timóteo, eu já busquei muito a Deus e estou parado agora. Não. Continue a sua caminhada. Tenha mais fome, tenha mais sede e começa a caminhar mais ao ponto de começar a correr.
Comece agora a se aprofundar mais em Deus e Ele cada vez mais vai se aproximar de você. Então a primeira questão é você tomar atitude. É você ir até Ele como? Com o coração aberto. Com o coração disposto a mudar. Não aí cheio de argumentos, cheio de razões. Não! Não é assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Mas vá de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E quando você estiver diante de Jesus, no seu secreto, no seu Mateus 6,6, no seu quarto com a porta fechada, você vai falar com Ele, você vai buscar a Ele ali em oração, em louvor, e Ele vai falar com você. Você vai fazer um momento ali de silêncio, vai fazer o seu momento ali, Ele vai se revelar através da palavra, vai se revelar com você. E você vai o quê? Vai praticar. Todo culto é um momento de ensino, um momento de trazer algo novo. A leitura da palavra, você vai aprender coisas novas. Na sua célula, através do seu líder, através dos irmãos da célula, nós vamos aprender, todo dia nós estamos aprendendo. Mas o que vai mudar tudo é se você praticar. E Jesus, ele queria trazer um exemplo, queria trazer uma comparação. E ele traz o próximo versículo que fala assim, né? Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Repita comigo, cavou fundo. E colocou os alicerces na rocha. A diferença da narração ali de Mateus para Lucas é que Mateus ele simplesmente fala que um fez na rocha e outro fez na areia. Aqui não, já fala sobre a forma que foi feito. Fala de aquele que ouve, né? Aquele que vai até Jesus, ouve e pratica, é como um homem que ele começa a cavar. Começa a cavar fundo. E quando nós estamos cavando, nós encontramos muitas coisas, não é verdade? Às vezes a gente conta uma coisa que a gente esqueceu há muito tempo. Às vezes a gente conta uma pedrinha ali, que está até atrapalhando você cavar mais. E essas coisas representam coisas mal resolvidas na nossa vida. Representam coisas que a gente queria jogar no passado, coisas que a gente queria enterrar. Só que não adianta. Conforme a gente vai cavando cada vez mais, essas coisas se revelam. É necessário resolvê-las. E você resolve e continua cavando, até encontrar o quê? A rocha. Até encontrar Jesus. Opa, encontrei Jesus. Opa, encontrei Jesus agora no meu secreto. Por que meu secreto? Porque quando eu cavo um alicerce, quanto mais profundo é o meu alicerce, maior é o tamanho do quê? Do edifício que vai ser construído. E o alicerce é algo que ele fica encoberto, é algo que fica tampado. Ninguém chega numa casa e olha, que alicerce bonito. Ninguém fala isso, por quê? O alicerce ele fica no secreto. Quanto maior for o seu secreto, irmão, maior vai ser a sua recompensa pública. Quanto maior for o seu tempo com Deus, quanto maior for o seu alicerce, maior vai ser a sua casa espiritual para Jesus. O segredo nunca foi começar a construir logo. O segredo sempre foi buscar no secreto. O segredo sempre foi cavar mais fundo, até encontrar Jesus e ali começar a lançar o seu alicerce. O outro irmão, ele fez diferente. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. Ele construiu a casa sobre o quê? Sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Já uma outra pessoa que chegou e já queria fazer acontecer, não quis buscar o seu momento no secreto, não quis buscar intimidade com Jesus, ele simplesmente queria construir sobre o chão. Ele simplesmente queria colocar as coisas logo ali, o tijolo no chão. Mas quando veio as dificuldades da vida, primeira tempestade, aconteceu o quê? Acabou tudo. Destruição total. Mas lembra que eu fiz a pergunta, quem quer ficar tranquilo?
Lembra disso, gente? Grande parte de vocês levantou a mão. O homem que quis ficar tranquilo foi aquele que cavou, lançou seu alicerce. E na hora que veio as dificuldades da vida, veio a tempestade, a casa permaneceu o quê? Inabalável. Quer ser inabalável? Firma cada vez mais com Jesus. Quer se tornar inabalável, que nada te abale? Cada vez mais firma no fundamento que é Cristo. Cada vez mais se relacione com Jesus. O problema é que às vezes... Você deixa eu fazer uma dinâmica com vocês aqui rapidinho? O pregador trouxe até um kit aqui hoje, olha que legal. Vamos lá. Vou fazer aqui uma brincadeirinha aqui pro pessoal acordar, o pessoal tá dormindo já, não sei. Falei que era até 11h30, o pessoal aí vou tirar um cochilo. Que é até 11h30, então, né? Vai demorar um pouquinho. Eu durmo um pouquinho, acordo de novo. Opa, eu vou sendo abençoado por Deus durante o meu sono. Vamos lá, irmão, para quem estão acordados ainda aí. Digamos aqui, vamos lá, devagarzinho, vamos aí. Digamos aqui é o alicerce. Olha que alicerce bonito, né, gente? O pessoal está conseguindo enxergar? Cadê o nosso Galdino aqui, o cameraman? Filma aqui, o Galdineiro, aqui nossos alicerces. De repente a pessoa, caramba, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar e agora tem um alicerce. Olha o tamanho do meu alicerce, que bonito. Show de bola. Aí agora vem as situações, né, cara? Vem a situação assim, da família. Cada livro desse aqui está representando uma situação da sua vida, entendeu? Aí vem a situação do trabalho. Ah, tá faltando dinheiro para pagar a conta. Vou lá conversar com o Messias, que ele não tem conta, vai me prestar dinheiro para me pagar as contas. Né? Cadê Messias? Ô, benção, hein? Aí vem outra situação também. Aí daqui a pouco vem o teu líder. Caramba, cara, tu é um líder de célula, tu é um cara de excelência. Aí vem o peso do ministério. Olha o tamanho do peso do ministério. O alicerce que você tem está suportando a tua família, as tuas finanças, o teu trabalho, está suportando tudo. Mas quando vem um peso... Calma aí, tirar meu celular daqui, calma aí. Ô, Jesus. Aí quando vem o peso do teu ministério, olha. Cadê seu alicerce aqui, ó? Desmoronou tudo. É assim que acontece com a gente. Vem cá, você vai ser um líder de célula, toma aqui o peso do teu ministério, tu pum. Ah, eu não aguento, eu quero sair, não aguento. Aí tu, não, agora sim. Por Deus, agora eu sou um cara. Olha o tamanho do meu alicerce agora. Eu já fiz encontro com Deus. Já estou um ano de igreja. Já estou orando em línguas. Olha o meu alicerce. Agora sim, parceiro. Agora pode vir o peso do ministério que vou aguentar o tranco agora. Aí vem a família. As preocupações da vida. O trabalho. A conta para pagar. O Messias não te prestou dinheiro, te enrolou. Vai estar aqui. Aí vem o pastor, não, tu é apóstolo das nações. Deu ruim. A casa foi pro barro aqui, ó. Desmoronou tudo. E agora, Ramos, me ajuda? Agora aquele cara que está no secreto. Aquele cara que ora. Aquele cara que busca. Aquele camarada que tá sendo arrebatado. Tu fala, segura no teu pé, cara, que eu vou junto contigo, cara. Viu aquele cara que tá de novo, segura, eu quero ir com você também. Aquele cara, tipo assim, chega perto dele, esse cara exala unção. E sobre a vida dele tem ali a família, o trabalho, dinheiro, as contas e tudo. E quando vem o peso do ministério, ele segura. É assim, ó, que tem que ser o nosso alicerce. É dessa maneira que você vai suportar o peso do seu ministério. Se você vai tornar essa igreja grande, o nome de Deus famoso, você vai exaltar o nome do Senhor. Porque teu alicerce está firmado. É em Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Esse aqui, ó, permaneceu inabalável. Esse aqui permaneceu tranquilo. Estou tranquilo.
1 Coríntios capítulo 3, verso 10 fala assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único alicerce. Ninguém pode colocar outro alicerce. É tudo por Ele, para Ele. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Irmãos, cave fundo. Cave fundo, mas cave com vontade. Quanto mais você cava, quanto mais você está próximo ali da sua conquista, quanto mais você está próximo de Jesus, mais você tem fome, mais você tem sede, e mais você quer ficar grudado com Ele. Cavar o alicerce significa ter uma vida no secreto, significa ministrar diante de Deus, significa exercer a sua função sacerdotal. É ter uma vida sacerdotal ativa. E como agora, na última terça-feira, né, todos nós aqui se reuniu como família, esteve junto, comemoramos o quê? Na virada ali? O Natal. No Natal, nós falamos acerca do nascimento de Jesus. E pela misericórdia de Deus eu pude estar ali como família. Recebi a pastora na minha casa, o Rodrigo, a Grazi, ver uns amigos lá, porque o pessoal estava lá e foi muito bacana. Eu pude compartilhar uma palavra ali, né, como uma célula. Eu queria compartilhar também com os irmãos, porque faz toda a conexão com a palavra que eu estou trazendo aqui nessa noite. Em Mateus 2, verso 9 ao 12, fala acerca do nascimento de Jesus. Fala acerca ali, né, dos reis magos que chegou até ele e entregaram os presentes. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ou seja, de alegria. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Então Jesus, ao nascer, recebeu 3 presentes. Quais são esses 3 presentes? Ouro, incenso e mirra. Ouro fala a respeito da realeza, que Jesus, ele era o rei, ele é o rei. Ele é o rei dos reis, amém? Então ali já mostrava o quê? O significado desse presente representava a realeza de Jesus. O próximo presente é o incenso, que representa o que? A sua divindade, que ele era o próprio Deus. O incenso também fala, quando a pessoa acendia incenso, era um incenso para adoração. E o único que nós devemos adorar é a Deus. Então o incenso representa o que? A sua divindade. E por último a mirra, que era usado que? No tratamento das feridas. A mirra fala sobre o propósito de Jesus, que era ir pela cruz, passar pela cruz, era ir até a cruz e vencer a morte. Amém? Então todos esses presentes têm significados. E todos eles foram entregues ali para Jesus para que ele cumprisse o seu propósito. Anderson, qual é o meu propósito? Da onde que eu vou conseguir extrair meus presentes para cumprir o meu propósito? Eu quero te dizer, meus irmãos, que você vai extrair é do seu secreto. É do secreto, é do alicerce. É de lá que você vai extrair tudo aquilo que você precisa para o seu propósito. Porque enquanto você está cavando o seu alicerce, enquanto você está investindo tempo em se relacionar com Jesus, você vai amadurecendo e ele entrega para você 3 presentes. Amém? Vamos, quem está curioso para saber esse presente aí?
Ih, ninguém está curioso, então eu vou falar não. Quem está curioso aí para saber? Que gente que é esse aí que Deus vai me dar? Amém! Amém! Então vamos abrir lá em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, a partir do verso 17. Vou ler do 17 até o 19. Cheio. Que o sacerdote que ministra perante o Senhor chore entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Esse versículo aqui, se você for ler o capítulo 1 e a parte 2 anterior a esse versículo, vai ver que o povo estava sendo massacrado, não tinha um alimento, não estava sendo entregue a primícia no templo, e estava passando por um momento de grande escassez. Um momento ali, que eu imagino, né, que veio um grande vendaval e destruiu a casa, né, que a casa não estava alicerçada na rocha, foi destruída e eles estavam passando um momento muito difícil. De repente você está dessa maneira. De repente você chegou até aqui e ainda não se atentou para gastar um tempo e cavar ali o seu alicerce. E hoje, através dessa palavra, você está sendo despertado para isso. Opa, calma aí, o que eu tenho feito está errado. Eu comecei a construir uma casa sem fazer o alicerce. Isso vai dar ruim no final. Então eu preciso parar tudo agora. Então eles pararam tudo e começaram a buscar a Deus. Eles começaram a orar aqui, ó. Que os sacerdotes, o que o sacerdote faz? Que ministram perante o Senhor. Ou seja, aquele sacerdote que foi para o secreto, aquele sacerdote que foi buscar a Deus, chorem, lamentem, né, entre o pórtico do templo e o altar, orando. E por que eles oravam? Pelo povo. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Era uma casa que estava destruída porque não tinha alicerce. Mas eles, não vou me dar por vencido, vou começar a buscar agora, vou começar agora a cavar meu alicerce, vou começar agora a exercer meu sacerdócio, vou começar agora a ministrar perante a Deus, vou começar agora o meu secreto. E então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Por quê? Porque líderes foram para o secreto, porque líderes foram para um lugar de orar pelo povo, clamar pelo povo, e Deus ouviu a oração. Devemos fazer isso, meus irmãos. Orar como uma comunidade, clamar a Deus como uma comunidade. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Amém? Amém. Deus deu o presente para eles. Deu o quê? Trigo, vinho novo e azeite. O trigo simboliza o quê? O que faz com o trigo, gente? Me ajuda. O pão. Quem é o pão da vida? O pão representa o alimento. O pão representa a palavra. É a palavra. É o alimento, é Jesus. E qual é o outro presente que ele entregou? Vinho novo. Vinho novo simboliza o que? A alegria. Simboliza o que? O sangue de Jesus que foi entregue. Olha, toma aqui o sangue do meu filho Jesus. E o terceiro, o azeite, que simboliza o Espírito Santo, que está conosco, dentro de nós. O Espírito Santo que ministra ao nosso coração, que está sempre conosco. São essas três coisas que nós conquistamos no secreto: o pão, o vinho novo e o azeite. E você não pode ter sua caminhada na fé sem esses três elementos.
Esses 3 elementos vêm através da vida de Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 5, no verso 6, Hebreus capítulo 5, verso 6, fala assim: o Senhor respondeu ao povo: estou lhes enviando trigo. Opa, calma aí, esperar botar ali. Hebreus 5, verso 6 ao 10. E diz no outro lugar: tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. O que os sacerdotes faziam? Eles oravam e suplicavam pelo povo, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Verso 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de vida, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O segredo é obedecer, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Gênesis 14, verso 18, vai falar sobre Melquisedeque. Vai falar sobre esse sumo sacerdote. Vai falar sobre esse sacerdote, que era rei e sacerdote de Salém. Que fala assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Jesus, ele vem de uma linhagem de sacerdote, não da linhagem de Arão, mas de Melquisedeque. E Melquisedeque, quando Abraão guerreou contra diversos reis, e foi até ele, e entregou a ele o dízimo de tudo. E Melquisedeque entrega para ele o pão e o vinho. Jesus vem dessa linhagem, ele traz o pão, o vinho e o azeite para nós. Ele traz o seu corpo, ele traz o seu sangue, ele traz o Espírito Santo para habitar em nós. Eu queria te convidar a ficar de pé. Enquanto o louvor vai tocando aqui, aquele louvor que chama Deus, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e você se avaliar diante de tudo que foi exposto aqui nessa noite. Como está seu alicerce? Será que a sua casa está aguentando? Será que vai suportar as coisas que hão de vir na sua vida? Como está o seu secreto com Deus? Como está esse seu tempo com Deus? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a refletir sobre isso. Enquanto o louvor toca, eu te convido a buscar orar de uma forma diferente, a tocar em Deus e falar com Ele da mudança que você precisa, daquilo que você anseia, da atitude que você precisa tomar. Se você sair daqui sem tomar nenhuma atitude, foi em vão tudo que Deus preparou para você. Se você tomar a atitude de hoje, se arrepender verdadeiramente, se quebrantar na presença dEle, você verá coisas novas acontecendo. Você verá um novo ano cheio de bênção, cheio de prosperidade, com muitos calos na mão, porque você vai cavar muito. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo
sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu gostaria de convidar aqui à frente aqueles que desejam, a partir de hoje, começar a cavar o seu alicerce. Aqueles que falam assim, não basta, não quero mais viver uma vida assim no raso, não quero mais viver uma vida assim de qualquer maneira, eu quero ir mais fundo, eu quero buscar mais de Deus, eu quero mais, eu quero mais. Se há alguém aqui com fome e sede de Deus, se há alguém aqui buscando um lugar secreto, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos clamar por você. Tua glória quero ver. Eu te convido, meu irmão, sai do seu lugar, você que quer buscar mais de Deus. Venha diante do altar do Senhor. Essa atitude de você sair do seu lugar mostra que você quer uma mudança, quer uma transformação, não quer mais viver da mesma forma, não quer viver da mesma maneira. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me louva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me louva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Eu gostaria de chamar os 12 aqui, o pastor e a pastora, que pudéssemos orar com eles aqui à frente. Onde eu te encontro, Pudéssemos marcar esse momento agora. aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Enquanto os 12 estão orando, se você também quer dar o primeiro passo, a primeira cavada, você que não deu nenhuma cavada ainda, você que não cavou nem a primeira pá, você que quer adquirir essa pá para conseguir dar o primeiro, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E se você ainda não fez isso, se você estava afastado, de repente você se cavou e não conseguiu colocar o alicerce. E veio uma avalanche e preencheu todo o buraco que você tinha cavado. Você que se desviou dos caminhos do Senhor, suba aqui em cima. Você que quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez,
Vem aqui no altar. Nós queremos orar por você. Enquanto isso, toda igreja, estenda a sua mão. Vamos orar por essas pessoas que estão querendo cavar mais profundo.